Shalom, shalom. Diga Hatsameia. Hatsameia. Não é Hatsameia, não. É Hatsameia. Hatsameia. Hoje é um dia de alegria, irmãos. É um dia de dupla alegria. Porque o Senhor disse que nós deveríamos celebrar a festa dos tabernáculos por 7 dias. E o 7º dia foi hoje, durante o dia. E a gente já está de noite. E hoje à noite já é o 8º dia. Então a gente ainda está na alegria do 7º e entrando na alegria do 8º. Amém, glória a Deus? Aleluia! Glória a Deus! E o 7º dia é o dia mais alegre antes do 8º. É o principal dia da festa de tabernáculos, é o 7º dia. É o dia de uma cerimônia, porque, se vocês não sabem, durante a festa de tabernáculos se ofereciam muitas ofertas. Era oferecido 70 novilhos. Acho que por dia da festa. É verdade. 70 por dia. Por quê? Porque, para Deus, na palavra de Deus, 70 corresponde ao número das nações. Porque é uma ligação entre os filhos de Jacó com as nações. Se lembra quando José saiu do Egito? Não. Essa é em casa. Saíram. Jacó saiu com seus 12 filhos. Aí todo mundo deu 70 pessoas. Não foi isso? Deixa eu ver, tanta informação na minha cabeça. Então, esses 70 pessoas que saíram. Para com José, né? Encontrar com José, que já está com a gente, 70 pessoas. Isso. Para se encontrar com. Então, esse número 70 da família corresponde, a partir daí, a uma ligação com as 70 nações, que faziam parte daquela época. Então, o que a gente entende? É que a festa de tabernáculos é uma festa fixa do Senhor, mas ela não é uma festa que os judeus só celebram. É uma festa que todas as nações celebram. É tão interessante que sábado, ninguém desse aí, foi quinta. Não, que teve a marcha das nações. Que tem a marcha das nações, onde as nações vão lá para a rua em Jerusalém com as bandeiras das suas nações. Foi sexta. E aí eles vão comemorar, vão celebrar, dizer que ama Israel e apoiar Israel, com as suas vestes, os africanos com aquelas roupas deles típicas, e as suas bandeiras das nações. Então, isso é muito profético, porque a profecia de Zacarias 14 diz que todas as nações subirão para Jerusalém no milênio, no reino milenar, para celebrar a festa dos tabernáculos. E a gente já vê como uma antecipação dessa profecia. Não, ela não está se cumprindo, é uma prévia do que acontecerá. Então, essa marcha das nações é exatamente essa festa que celebra não apenas o povo de Israel, mas todas as nações juntas. Nós já tivemos a oportunidade da marcha, fomos apenas uma vez. Mas nós vai de novo. Como vai embora, vai. Agora a gente vai bem. Se Jerusalém está em paz, Então, eu dou a baixar. Lembra que o Brasil foi a nação que mais levou gente. A gente Nova levou 1.500 pessoas. Esse ano? Não, naquele ano. Foram 22 anos. Foi mesmo. E a gente vai voltar. A gente foi. Eram 28 únicos. Somente do Brasil. Somente dessa caravana. E a gente estava lá na rocha. E os judeus vão para as ruas, eles vão aplaudir, eles acham o máximo, porque a gente está lá dizendo que ama Israel, que ama Jerusalém, e é muita alegria. E nesse ano, eu chorei, porque exatamente no dia da Marcha das Nações, foi assinado o acordo da entrega, da devolução dos reféns, exatamente no dia da Marcha das Nações. Gente, está acontecendo muita coisa. É demais. Na véspera do oitavo dia, né? Não, isso foi sexta. As Marchas das Nações. Sim, a Marcha das Nações. Foi assinado. E aí nós estamos saindo do 7º dia, que era o dia, 70 sacrifícios, gente. Não era só de uma pessoa, não, tá? Então, assim, era muito sangue, era muito trabalho. E no 7º dia, era o dia que os sacerdotes saíam do templo e iam no tanque de Siló para
encher as bacias de água e voltar no templo para lavar o altar, né, ficar tudo sujo. Então, só que isso era um cortejo. Não era simplesmente chegar lá, pegar a bacia, né, encher e voltar. Era um desfile, né, era um cortejo com trompetas, com música, com danças, exatamente no último dia do tabernáculo, no sétimo dia. E era uma alegria, né, porque estava se findando ali a festa do tabernáculo, a purificação. E nesse dia, né, a festa do tabernáculo acontece aí, os discípulos, os apóstolos, né? Vamos para a festa do tabernáculo, Senhor. Não, vamos à frente que eu vou depois. Não, mas vamos, não pode ir que já eu chego. E os apóstolos foram na frente, Jesus deixou para ir depois. E foi exatamente no sétimo dia que Jesus aparece na festa. No dia do cortejo, da lavagem de água, né? Onde Jesus ele se levanta em alta voz e diz, abre aí, João, capítulo 7. Versículo 37. O sétimo dia é o grande dia da festa. É grande dia. É o grande dia da festa. E aí no versículo 37 diz assim, no último dia, o grande dia da festa. 7:37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! E foi exatamente nesta hora, do cortejo da água, que o Senhor se levanta em alta voz, aquele que tem sede, venha a mim. Ele estava dizendo, eu sou a água viva, eu sou a fonte de água viva, aquele que tem sede, venha e me beba. E aí ele se identifica plenamente com aquela água que está sendo quebrada. Quem é que purifica? Quem é que nos purifica? É o sacrifício de Yeshua nos purifica. E a lavagem de água pela palavra, como diz em Efésios capítulo 5. E aqui Jesus ele se revela, né, como aquele que é a verdadeira fonte de águas vivas. No grande dia da festa de Tabernáculos. Aí isso todo mundo vai para casa. E aí no capítulo 8. No 8º dia, Jesus volta. Quando ele volta para o templo, lá atrás do templo, no versículo 12, diz assim, de novo, Jesus lhes falou dizendo, antes de ler, nesse 8º dia, tinha um poste, né, no átrio, né, eu acho que era, ou era na cidade, se era dentro, era fora, não me lembro, mas tinha uns postes, que eles acendiam essas luzes, né? E ficavam acesas durante toda a noite, iluminando a cidade, no 8º dia da festa. E aí, nessa hora, Jesus volta, exatamente na hora que as luzes estão sendo acesas, que estão as luzes brilhando, e aí ele diz assim, de novo, Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia! E aí aqui, no 8º dia da festa, né, que não é mais tabernáculos, que é o 8º dia, o dia de Assembleia Solene, é o dia de Santa Convocação, que hoje, né, na era moderna, é chamado de Alegria da Torá. Mas antigamente não era chamado assim, né? Era o 8º dia. E o 8º dia já sugere algo para nós, né? Número 8, infinito, né? A gente já faz uma ligação aí. E aí, gente, o que tudo isso quer dizer? Vamos lá para o Apocalipse? Apocalipse, capítulo 21. Meus irmãos, se no 7º dia a gente vê Jesus se identificando com aquela água, e é o grande dia da festa, é porque é o dia que nos fala sobre o milênio. Porque a festa do tabernáculo nos remete às bodas do Cordeiro. Quem conhece o casamento judaico
7 dias. Então, a festa dos tabernáculos, ela dá início ao reino milenar. E aí, né, depois desse tempo, né, desse início com festa e tudo mais, das bodas do Cordeiro, esse último dia, o 7º, celebra ainda mais, agora, né, adentrando no reino, nos 1000 anos do reino de Yeshua nessa terra. Porque Jesus não vai reinar no céu, vai reinar aqui, nessa terra. E aí, só que agora, tabernáculos, ele fala sobre Jesus tabernaculando conosco. Jesus voltando, inaugurando os 1000 anos. E ele vai reinar por 1000 anos sobre todas as nações da terra e reinará conosco, os ressurretos, né? Aqueles que têm seus corpos glorificados. Só que tem um outro dia, tem um 8º. E no 8º dia é esse aqui, ó. Apocalipse 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra. Diga, novo céu, e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. A nova Jerusalém não vai descer no milênio. A nova Jerusalém vai descer no 8º dia. E aí, porque no milênio a gente vai reinar aqui, vai reconstruir esse, né? A gente vai reconstruir cidades, vai fazer tudo de novo. Depois de 1000 anos, aí sim, ele diz, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que desceu do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Aleluia! Glória a Deus. O 8º dia, gente, preste atenção. 7 dias é Jesus habitando com a gente. Mas o 8º dia é o Pai que desce. É o Pai que desce com a nova Jerusalém, que está lá em cima, a cidade de ouro. Essa cidade belíssima. E minha gente, Deus vai descer. Não é só Jesus reinando, agora Jesus entrega o reino a seu Pai. E o próprio Deus desce, o céu desce, e agora céu e terra é uma só coisa, como no Éden. Só que no Éden era um jardim, e agora é uma cidade. Porque agora tem que ser grande, para caber povos, línguas, tribos e nações. Assim também no Éden tinha uma serpente, mas aqui em Apocalipse tem um dragão. Então, assim como a cidade, um jardim se torna uma cidade, o nosso inimigo de uma serpentezinha se torna um dragãozão. Mas ele já está derrotado, amém? Não importa o tamanho dele, ele já está derrotado. E eu me alegro porque eu não consigo contemplar como será isso. Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos. Não é um povo judeu. São povos. Povos de Deus. E Deus mesmo estará com
quando meu Pai vier, quando a Nova Jerusalém vier, não precisar mais de nenhuma luz, de nenhuma lâmpada, porque eu serei a lâmpada. Era isso que Jesus estava, era com essa verdade que ele estava se identificando. Ele é a própria lâmpada dessa cidade. Aleluia. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! E o Senhor nesta noite renova a alegria da salvação. Porque o seu nome está escrito no livro da vida. Que você vai entrar nessa cidade. Que você vai contemplar a lâmpada que é o Cordeiro. É por causa do sacrifício dele, da sua salvação, que você habitará com ele para sempre. Que o Senhor renove a alegria da salvação nesta noite. Estou alegre, porque estás alegre. Estou alegre, conta-me porque Cristo conquistou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Vou contar-me, pode contar-me a razão de estar alegre assim. Cristo já me salvou e também me transformou. Por isso eu alegre estou. Alegre de vocês! Aleluia! Motivo não tem não para estar alegre não, viu? Mas tá aqui, ó. Por isso porque a alegria da salvação não é uma alegria circunstancial, não é uma alegria momentânea, mas é a alegria que vem do Espírito, da certeza de que uma glória maior nos espera. E que nós participaremos disso, gente. Precisamos dessa festa, desse tempo, para nos livrarmos dessas coisas. Deus é bom? E aí no versículo, no capítulo 22, no versículo 1, diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. De um e de outro lado do rio está a árvore da vida. E me mostrou um rio de águas vivas, brilhante como um cristal. E do outro lado estava a árvore da vida, trazendo cura no seu povo. Pois no trono ele está, ele não basta, não. Pois no trono ele está. E aí Jesus se identifica com a árvore, a fonte que brota do trono de Deus, do seu próprio trono. Gente, é grande, é grande. O mistério é grande, mas está sendo revelado, rola desenrolada aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí, gente, a gente pode contemplar a alegria daquilo que nos aguarda, que nos espera. Nós já participamos da vida eterna. Nós já participamos da vida eterna hoje, porque a vida eterna é conhecer a Cristo. E nós estamos aqui conhecendo a Cristo. E um dia receberemos o nosso corpo glorificado e estaremos para sempre diante dele e do Pai. Aleluia! Aleluia, meu Senhor. Santo é o Senhor.
Porque hoje, Israel começa tudo de novo a leitura da Torá. E a Torá é um rolo nas sinagogas. E eles vão lendo e vão enrolando, e quando chega no último versículo, eles têm que desenrolar tudo para começar a ler tudo de novo. Então, é uma nova alegria de ler novamente o rolo da Torá, de ler novamente a palavra. E eles dançam e pulam com o rolo da Torá. E nós participamos da alegria da Torá, numa sinagoga em Jerusalém. E o pastor desfilou E toda a sinagoga com o rolo. só tinha judeu. Primeira pessoa. Deixa eu falar. Aquele momento todo especial para Deixa eu desenrolar um rolo. desenrola, daquele jeito. E nós estávamos no último dia na sinagoga lá do Chuva. E tinha muito judeu, né? E só tinha os estrangeiros russos, né? E nós do Brasil. E Gustavo muito chocolate lá, né? Todo mundo algo pelo menos. E nós estávamos lá, né? Chocolate bombom. E de repente, minha filha, eles estavam dando a Torá para nos convidar, a dançar com o rolo. E eles foram já a Torá aqui. Algum aqui, ó. E a gente ficou chocado. Aí lá veio o homem, vestiu ele, botou um palito, botou um negócio, todo um rolo, ainda vai Gustavo, no meio da sinagoga, dançando com o rolo da Torá. E eu, uma das mulheres, para a glória de Tenho que mudar essa parte, graças com o rolo das mulheres. Deus. Mas dividir com vocês, todo mundo andou um pedaço. Mas sabe o que é mais interessante? Isso é que a gente se alegra, gente. Sabe que isso é profético? Isso é profético, gente. Sabe o que é mais interessante? Tinha uma brasileira lá que ela traduzindo para nós, porque a gente não entendia nada, né? Aí a gente sentava aqui na cadeira, a menina ficava assim, ó. A gente falou isso. Ficava traduzindo pra gente. E quando o Gustavo pegou o rolo, essa mulher começou a chorar. E ela ficou assim, emocionada. Assim, minha gente, eu moro aqui já faz não sei quantos anos. Eu já celebrei não sei quantas vezes essa festa aqui. E eu nunca vi o rolo da Torá ser dado para o brasileiro. Esse foi um momento muito especial. Ela ficou emocionada, porque eu nunca vi o rolo da Torá ser dado para um brasileiro. Um brasileiro jovem, negro, né? Que não tinha um improvável lá. E ele estava lá, ele todo parlamentar, dançando. Isso para mim, gente, é profético. Eu ainda não consigo mensurar o que isso significa. Tá? Não consigo. Mas que é algo. É algo que significa algo. É algo que significa algo. Olha, pastor, desenrolou aí. Então, gente, foi nesse dia um dia de alegria. E nós, gente, deveríamos ser o povo mais alegre da terra. Nós deveríamos, porque nós temos a palavra viva nos nossos corações, escrita aqui, ó, na mente e no coração. O Espírito do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo, ele habita em nós. Nós deveríamos ser o tipo de gente que não nos conteríamos em ficar sentados numa cadeira. A gente deve ficar em pé, dói sempre um pouquinho, mas levanta de novo, cara. Minha gente, eu estou brigando não, tá? Eu estou dizendo que a gente deveria ser assim. Nós deveríamos ser um povo, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos a Torá viva. E nós, muitas vezes, deixamos de nos alegrar na presença dele. E nós precisamos que o Senhor renove esse gozo, essa alegria de estar na sua presença. No dia que a gente para, não bater palma. A gente para dar glória a Deus.
né? Então, a gente precisa reviver, reavivar isso dentro de nós. Nós precisamos ser esse povo alegre. Amém? Amém. Glória a alegria. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória. Aleluia. Deus é bom. Acorda, minha gente. Em Mateus, vamos encerrar aqui em Mateus 28. Mateus 28, cadê? Mateus. E nós precisamos ser participantes ativos para que esse reino venha. Mas como a gente viu sábado, esse reino só virá quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações da terra. Nós precisamos cumprir a grande comissão. Nós precisamos pregar o evangelho do reino, porque nós estamos trabalhando ativamente para que o reino venha. Nós precisamos orar, interceder. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Venha a nós o teu reino. Envia Yeshua, Senhor. E envia o teu reino com ele. Aleluia. Nós devemos ser participantes ativos para que esse reino venha. Ele conta conosco. Ele poderia fazer isso sozinho, gente. Sozinho. Era só ele querer. Mas nós pertencemos a um Deus que é relacional. É Pai, Filho e Espírito Santo. É uma comunidade, é uma família que estão juntos. A palavra diz que o Pai, o Filho e o Espírito da comunhão, o Espírito Santo da comunhão. Então eles estão juntos desde a eternidade. E eles formam uma família, eles são nosso Deus é relacional. E Ele quer vir implantar o seu reino, trazer a Nova Jerusalém para cá. Ele quer que a Nova Jerusalém venha. Sabe para quê? Ele quer você. Ele quer você. Glória a Deus. Ele quer estar com você. Ele quer estar comigo, porque o nosso Deus é um Deus que poderia sim fazer tudo sozinho. Mas Ele disse assim, ó, não quero. Bora? Tamo junto. Tamo junto. Aí Ele pega uma pessoa assim, toda imperfeitinha, como ele. Sabe? Cheio de pecadinho. Né? Às vezes ele é um filho próprio. Né? E aí Ele pega esse vaso para usar. Aí Ele pega você também, toda imperfeitinha, para usar. Porque Ele nos quer. Tudo isso, gente, não se trata da gente ir para o céu. Tudo isso não se trata de reinar com Ele. Tudo isso se trata de estar com Ele. Estar na presença dEle para sempre. Foi para isso que Ele nos criou. E Ele não criou a gente porque Ele estava se sentindo solitário. Ou porque Ele tinha depressão. Ele criou a gente porque Ele quis. E Ele nos amou porque Ele quis. E Ele nos chamou para Ele porque Ele quis. Ele não precisava. Como Ele não precisa de nós para fazer o reino. Mas Ele conta com a gente. Sabe? Trabalha em equipe. Por isso que Ele deixou a igreja. Para a gente congregar. Porque Ele não criou ninguém para ficar só. Nem Ele está só. E a gente às vezes quer ficar só. E isso é alegria. Porque não estamos sozinhos. Gente, não importa quão solitário você seja, você não está só. Sabe por quê? Né? Mateus 28 diz assim, ó, no versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-os, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão! Estamos juntos. Você vai agora, eu já fiz, continuo fazendo lá de cima, vou lá intercedendo, vou falando com o Pai, você vai aqui embaixo fazendo, estamos juntos na missão. Vão e
do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E o principal, e eis que estou com vocês todos os dias. Todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aleluia. Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Porque depois do fim dos tempos, ele voltará para estar conosco agora para sempre. É tão interessante quando a gente está em Apocalipse, ele mostra a Nova Jerusalém como uma noiva. Porque não se trata de religião. Não se trata de fazer parte de uma igreja. Se trata de pertencer a alguém, de se relacionar com alguém. E aí ele vem e chama a gente de noiva. Porque noiva, a gente se relaciona. Com noiva, se ama. Com noiva, há um projeto de viver junto para sempre. É colocar uma aliança no dedo e viver junto para sempre. Foi para isso que ele me chamou. Aleluia. Você entende o que é tabernáculos? A gente passa muito tempo para entender isso. Muito tempo, eu não entendi essas coisas não. Mas aqui, ó, presença. O que é que tem escrito na minha resposta que eu não lembro? E aí, chata? Eu estou tentando. A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Amém. A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração do homem. Pode dar, como Satanás disse, eu lhe pegarei o reino, os poderes, pegarei tudo a você se prostrar e adorar. Nada disso satisfaz o anseio do coração do homem. Apenas